A cirrose hepática é a 11ª maior causa de morte no mundo todo. Por ano são cerca de 1.200.000 pessoas que morrem em decorrência da cirrose hepática. A cirrose hepática é resultado de um processo lento de fibrose que ocorre no fígado. Então, a cirrose é um estágio mais avançado desse processo de fibrose do fígado. E a fibrose do fígado pode acontecer como resultado de diversos tipos de lesão que acomete o fígado e também diferentes tipos de célula que são encontradas no fígado. Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de fibrose estão as hepatites virais crônicas, hepatite B e hepatite C, mas várias outras infecções crônicas também podem contribuir para o desenvolvimento da fibrose e, consequentemente, no longo prazo, o desenvolvimento de cirrose, mas doenças genéticas também podem levar a esse processo, mas principalmente no mundo desenvolvido nos últimos anos, em função do tratamento adequado da hepatite C e também da hepatite B, essas causas infecciosas estão diminuindo na sua incidência como causa de cirrose hepática e está aumentando significativamente a proporção da esteatose hepática, seja alcoólica ou não alcoólica. A esteatose nada mais é do que aquilo que simplificadamente a gente pode chamar de infiltração de gordura no fígado. Isso pode acontecer tanto pelo abuso de bebidas alcoólicas ao longo do tempo, mas também pela obesidade, por diabetes e alguns outros fatores até relacionados com a própria alimentação. Então, todos esses fatores podem acabar levando ao desenvolvimento da fibrose do fígado e, com o tempo, o desenvolvimento da cirrose. E a cirrose vai ter diversas manifestações que, na verdade, são complicações desse processo da formação de cicatrizes, que são as características básicas daquilo que se chama de fibrose, que é a morte de células normais do órgão, no caso do fígado, e substituição dessas células por um tecido fibroso. Então, existem células no fígado de todos nós que são chamadas células estreladas hepáticas. Essas células normalmente elas estão num estado de repouso, elas não estão proliferando, não são ativas na secreção de nenhum tipo de substância. Porém, quando ocorre lesão do fígado por algum agente, seja infeccioso, álcool ou outro fator desses que causam lesão no fígado e morte das células principais do tecido hepático, do chamado parênquima hepático, que são os hepatócitos, vai ocorrer um processo inflamatório no fígado que vai levar à ativação dessas células estreladas. Elas se tornando ativas, elas vão proliferar, ou seja, vai aumentar a quantidade dessas células chamadas estreladas, e elas são especializadas na secreção de fibras de colágeno, que são a principal estrutura do tecido cicatricial, do tecido fibroso. A formação dessas fibras de colágeno no fígado acaba perturbando a estrutura normal. O fígado tem uma estrutura bastante complexa, onde existem os hepatócitos, que são células responsáveis pela produção de uma quantidade muito grande de substâncias. Estão envolvidos os hepatócitos no controle das gorduras no sangue, também da glicose, produzem uma série de proteínas e outras substâncias que circulam no sangue, inclusive fatores de coagulação também. E então, com a morte dos hepatócitos, vai havendo uma substituição dessas células por células que produzem um tecido fibroso. Existem também vários compartimentos que são de uma estrutura em rede de vasos sanguíneos dentro do fígado e que formam, então,
uma complexidade muito grande no meio das células que são os hepatócitos. E existe também um outro tipo de estrutura que inicialmente é microscópica, que vai aumentando a partir do fluxo, que são os canalículos biliares. Então, esses pequenos canais são usados para o transporte da bile, que é produzida pelas células do fígado, e a bile vai caminhando por esses canais e eles vão sofrendo um processo, né, ao longo do seu trajeto eles vão confluindo e vão formando canais cada vez maiores até formar um canal principal que drena toda a bile do fígado para a vesícula biliar, onde então essa bile vai ser concentrada e fica ali então armazenada para ser liberada no intestino quando da ingestão de alimentos que contêm gordura. A bile contém uma quantidade muito grande de diversos ácidos biliares que são produzidos no fígado. Esses canaizinhos por onde percorre a bile, eles também acabam sendo interrompidos por esse tecido fibroso no processo da fibrose e da cirrose hepática. Então, com isso, fica impossibilitada a drenagem adequada de uma parte da bile produzida no fígado. Então, esse líquido que contém esses ácidos biliares vai se acumulando dentro de canais, fazendo pressão e acaba extravasando para o próprio tecido do fígado, que então vai sofrer a ação tóxica desses ácidos biliares. Então, o processo de fibrose ele afeta tanto as células principais do parênquima, né, do tecido do fígado, que são os hepatócitos, geram um processo de cicatrização que acaba perturbando a estrutura normal dos vasos sanguíneos do fígado e também das vias de transporte da bile dentro do fígado. Então toda a estrutura do fígado vai sendo alterada nesse processo de fibrose e isso então acaba culminando num processo mais avançado dessa doença, que tem várias causas, num fígado que tem pequenos nódulos de regeneração dos hepatócitos, mas cercado por áreas de fibrose, de um tecido mais denso. Então, esses focos de regeneração do fígado, na verdade, eles não são plenamente funcionantes, porque eles estão isolados por uma capa de tecido fibroso que impede tanto a circulação do sangue normal e também a drenagem da bile para a vesícula biliar. Isso então é o que ocorre na cirrose hepática. Então o fluxo de sangue que chega ao fígado acaba sendo barrado porque não tem como atravessar todo o tecido do órgão em função desse bloqueio da circulação do sangue. Então isso vai aumentando a pressão dos vasos sanguíneos que levam o sangue para o fígado. E isso traz como consequência vários problemas, como, por exemplo, a formação de ascite, que é um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Então, o abdômen do indivíduo com cirrose vai ficando cada vez mais dilatado em função de acúmulo de um líquido na cavidade. Existe também a formação de varizes em diversos locais do corpo, que são uma tentativa do organismo fazer essa circulação do sangue que não está conseguindo passar plenamente pelo fígado, conseguir sair dessa rota para alcançar a corrente sanguínea do resto do organismo sem ter que passar pelo fígado, já que a circulação pelo fígado está comprometida. É lógico que com isso uma série de substâncias que são absorvidas a partir do intestino acabam não sendo metabolizadas, transformadas, eliminadas pelo fígado, justamente por causa desse desvio da corrente sanguínea. Então uma série de substâncias tóxicas, várias delas também são tóxicas para o cérebro, acabam caindo na corrente sanguínea porque não foram destruídas pelo fígado. E isso gera então uma outra manifestação da cirrose, que é a chamada encefalopatia hepática. Então o indivíduo começa a ter problemas neurológicos de ordem comportamental também,
em função da presença de uma série de substâncias que precisariam ser eliminadas do organismo no fígado e não são, por causa dessa dificuldade toda da chegada do sangue e da drenagem da bile para a vesícula biliar. A presença dos sais biliares ou ácidos biliares em grande concentração no fígado também gera mais lesão do tecido. E aí, ao longo de vários anos, tem sido feita uma série de tentativas de tratamento dessa situação, da fibrose e da cirrose do fígado. Com o tratamento adequado das hepatites crônicas, uma coisa que surgiu que não se sabia que existia até então era a possibilidade de regressão dessa fibrose. Então, com o desaparecimento do agente causador da fibrose, é possível ocorrer, em muitos casos, não uma regressão total, mas uma regressão parcial da fibrose. E isso motivou, então, uma série de outras pesquisas para tentar entender como que é esse processo, tanto da formação da fibrose quanto da regressão. E hoje já se sabe que o ponto central desse processo todo é a tal ativação das células estreladas hepáticas. Então, a partir daí, se começou a entender quais são as substâncias que o próprio organismo produz, que o próprio fígado produz, quando é alvo de uma série de lesões e que o fígado reage a esses agentes de provocadores de lesão, produzindo uma série de substâncias que acabam ativando essas células estreladas. E aí, então, ocorre a proliferação e a formação da fibrose. A partir da compreensão de quais são essas substâncias produzidas e onde que elas são produzidas, e não é só no fígado, a gente consegue, então, encontrar alguns caminhos possíveis para interferir de uma maneira mais intencional na reversão desse processo, tanto da fibrose quanto da cirrose do fígado. Não há ainda nenhum medicamento que seja altamente eficaz na reversão da fibrose e da cirrose do fígado. Porém, várias substâncias, algumas delas são suplementos nutricionais, já foram testadas tanto em modelos de doença hepática em células ou em animais, em cobaias, mas também algumas dessas substâncias já foram testadas em pacientes e mostraram algum tipo de benefício em alguma situação. Então, por exemplo, tem suplementos nutricionais que têm a capacidade de diminuir a pressão nos vasos sanguíneos que levam o sangue para o fígado. Então, isso seria importante para diminuir esse processo do acúmulo de líquido na cavidade abdominal, da ascite, e também da formação das varizes de esôfago, por exemplo, que são uma causa importante de morte em pessoas com cirrose hepática, porque essas varizes podem se romper e a pessoa pode acabar falecendo por uma hemorragia massiva que muitas das vezes não há tempo para fazer um tratamento de emergência. Mas, enfim, à medida que as pesquisas vão sendo feitas, vão descobrindo uma série de produtos que têm a capacidade de interferir em todo esse processo da fibrose e da cirrose. Como eu estava dizendo, alguns são suplementos nutricionais, outros são medicamentos que são usados para outras doenças, para o tratamento de outros problemas, mas que poderiam ser reaproveitados no tratamento da cirrose e da fibrose hepática antes dela chegar ao ponto da cirrose. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.